Senhores telespectadores, aqui estamos na nossa mesa de bar pela TV Galega Imagem da Cidade, trazendo o blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. Hoje, vamos ver, ele é proprietário da pousada mais central que existe aqui em Blumenau, a pousada da 15, é isso aí. O meu convidado de hoje é o Sidney Dalfovo. Tudo bem, Sidney? Tudo bem. Sidney, você é nascido em Blumenau mesmo? Eu sou nascido em Blumenau. Uhum. Italiano, metido no meio dos alemães aqui. É, né? Porque Dalfovo, né? Dalfovo. E o arroz Dalfovo era da família? Isso eram primos do meu pai. Meu pai nasceu em Ascurra. Uhum. E aí depois ele ficou, até os 18 anos, ficou lá em Ascurra. Depois saiu de Ascurra, foi ao Rio de Janeiro, serviu o exército. Quando voltou, não quis mais voltar para Ascurra. É, isso é difícil, o cara voltar para a roça, né? Achou a minha mãe e eu nasci. E tua mãe é de origem alemã ou italiana também? Não, minha mãe ela é de origem portuguesa. Ela é uma rocha, ali então do interior de Camboriú. Né? É, mas eu acho legal essa mistura que deu aqui, né? Que deu italiano com alemão, com português, né? Deu uma gente boa, né? Deu uma gente boa. Foi uma mistura interessante. Isso aí é uma mulher muito bonita, né? Mulher muito bonita. Eu sempre digo assim, você fica ali na Rua 15, vendo a final do expediente, assim, aquilo é um desfile de misses, né? E a gente recebe das pessoas que recebem no hotel, a admiração realmente é pela beleza, né? Não, assim, meu tempo da Habitação, eu viajava muito em Santa Catarina. Brusque tem umas moças bonitas também até, né? Mas Lages, Joinville, Florianópolis, Chapecó, nada tem mulher assim bonita como tem aqui. E é interessante que a média é bonita, quer dizer, por nosso padrão de beleza, né? Sim. Tá? Não. Agora, é a mistura, né? E eu sempre digo assim, na mistura, sempre prevalece o mais forte de cada um, né? Pois é, e é interessante que criou esse entendimento todo. E isso foi, cara, até os anos 70, né, que a gente começou a receber os gaúchos, depois vieram os nordestinos, né, que agora tem vindo muito nordestino, um pouco, né? Tá? Mas no começo era muito até fechado. Eu, inclusive, eu não sei falar alemão, tá? Quando guri, né, na minha época, 14 anos, ia trabalhar e ia estudar à noite. E a gente ia pedir emprego em português, né? Não falava alemão. Já era metade de um não ali, né? Sim. Porque tinha que saber falar alemão para poder trabalhar no comércio, né? Eu uma vez entrevistei um cidadão que ele era de Apiúna, e o pai dele era thais e a mãe dele era italiana. E então ele não falava alemão, mas era thais. Aí ele foi pedir emprego na companhia aérea, quando ele veio para cá. Aí disse, fala alemão? Não, então não tem emprego. Não tinha emprego. Não dá para se comunicar com os técnicos. Eu peguei os meus colegas todos já trabalhando. Meu primeiro emprego eu peguei com 16 anos. Trabalhei o primeiro emprego foi na tipografia e livraria blumenauense, né, lá com o seu Germer. Tá? Sim. E a minha primeira profissão foi gráfico. Né? Gráfico. Você foi para gráfica mesmo? Comecei lá embaixo. Não era na venda de livro, nada? Não. Era sujando a mão de tinta mesmo. Porque tinha gráfica e tinha livraria na frente, né? Tinha a parte de impressão. Então, uma profissão que o computador acabou com ela. Começou como aprendiz. Você montava as letrinhas? Montava os tipos, letrinha por letrinha. Aquilo era o tipo, né? Daí que veio o tipógrafo, né? Tá? E o primeiro trabalho foi lavar aquilo, porque depois que imprimia tem que lavar. Aquilo era uma sujeirada lá no porão. Lá no porão. E depois, a grata surpresa, agora tem um pub ali? No porão, né? Então, onde você trabalhou até eu comecei. 16 anos, né? E você já estava procurando antes? Geralmente com 14 anos eu queria começar a procurar emprego, né? Só que aí a gente só estudava, lia que nem um condenado, né? E estudava no Pedro II. E a biblioteca pública era no caminho para casa. Passava a pegar um livrinho. Passava lá, então eu era campeão lá, porque tinha fichinha onde tinha os livros que a gente lia, né? Tá? Então os livrinhos pequenos, pegava de manhã, o outro dia já ia lá trocar, né? E eu sempre digo assim, só quem lê sabe escrever, né? E infelizmente agora nesse último trimestre nosso aqui, foi maior o número daqueles que não leram sequer um livro do que aqueles que leram. Eu vi isso, tá? É triste isso, né? É triste. E depois a leitura faz com que você aprenda a conversar. Você viaja, né? Você viaja com o livro, né? Não, e depois assim,
realmente, a gente literalmente viajava com aqueles livros de aventura, né? E os livros pegava a coleção inteira. Gibi assim. não? Não tanto, era mais livro. Era livro mesmo. Porque pegava de graça. Pegava aquelas coleções inteiras, Agatha Christie, Sherlock Holmes, né? Detetive. E o Sherlock Holmes tinha os livros que ele, no meio do livro, ele parava a leitura. Tá? Aí dizia, bom, com os elementos que você tem aqui, você consegue adivinhar quem era o assassino, quem era aquilo lá. Eu nunca acertei. Né? Não tinha talento para... Júlio Verne. Esse foi o cara famoso, né? Tá. E essa história dele é espetacular, né? Ele descreveu a viagem à Lua, quando ele descreveu, né? Que não tinha foguete, não tinha nada, mas ele criou, né? A viagem submarina também, o submarino, né? Ele imaginou tudo isso. Tinha um autor, era chamado Karl May, era um autor alemão, tá? Esse descreveu os índios americanos sem nunca ter ido nos Estados Unidos. Não. E interessante que ele parece que... O Winnetou, saiu o filme, inclusive, tá? E interessante que parece que teve uma fase da vida que ele teve preso. E muita coisa ele escreveu na cadeia. E depois ele escrevia tanto lá dos índios, como ele também foi para a Arábia depois, né? Sim, Então tinha aquelas histórias fascinantes assim, né? Eu lembro que tinha uma passagem, essa me marcou, não foi deles, mas foi dos Cavaleiros da Távola Redonda, né? Rei Arthur. Então tinha o Rei Arthur que foi visitar, ele foi lá para as Cruzadas e foi visitar o sultão, né? E eles estavam querendo já se aproximar, então o Rei Arthur tinha o Excalibur, que era a espada que cortava tudo. Espada mágica. Então ele foi demonstrar a força. Então ele pegou uma bigorna, que era um ferro, e cortou a bigorna no meio, né? A força da espada. E o sultão, tudo bem, o sultão pegou, e o sultão, a gente tinha uma cimitarra, que era uma espada fininha, né? Ele jogou uma almofada pro ar e picou direitinho a almofada, ele dizia, agora faz isso aqui com a tua espada. Então, não é, a força bruta nem tudo vence, né? É o jeitinho que tem que saber fazer, né? Agora, você morava onde aqui? Trabalhava no centro, na Rua 15, trabalhava no centro, eu cresci ali na Rua das Missões. Rua das Missões. Tá? E nasci ainda em casa, ali no comecinho da Água Verde, no São José da Alchete. Tem uma ruazinha lá embaixo, tinha o Ribeirão, era o Ribeirão Jararaca. O Jaracumbá. Né? A gente chegava a tomar banho naquele rio ali. Água limpinha, né? E os peixinhos nadando, tudo. Eu nasci em casa. Depois a minha irmã já nasceu no hospital. E até os 5 anos morei ali. Depois a gente já foi para Ponta Aguda e... Rua das Missões. Agora, para vir das Ruas das Missões, para trabalhar no centro, tinha que ser canoa ou quê? Tinha ponto já? Não, já tinha ponte. Já tinha ponte. A ponte ali foi de 56, 57, eu sou de 54, né? Então tá. Mas eu comecei a estudar em 61, no Pedro II. E depois... Ia de bicicleta? Ia de bicicleta. No segundo ano eu já ganhei uma bicicleta. Tá? Que Blumenau tinha muita bicicleta. Né? Meu Deus, quando saía o pessoal da companhia aérea ali, que era um mar de bicicleta. E o Macedo faturava com as Hermes Monarch. Interessante que era tudo plano, só que o Pedro II era lá em cima. Sim. E ali tinha que empurrar a bicicleta para subir, né? Mas guri não tem problema, né? Sim. Também tinha a batata da volta que era descida. Não, eram as grandes aventuras, até que... eu lembro a primeira vez que eu ganhei um farol para bicicleta. Tá? Eu sei que eu corri aquela noite toda e eu andei de bicicleta, ia lá para o Belentina, voltava só para ter o prazer de iluminar. A Rua das Missões era uma picada, né? Era tudo, foi assaltado muito depois, né? Tá? E passava o ônibus 2, 3 vezes por dia, que era o ônibus da Fortaleza, uma poeira de todo tamanho. Né? E é interessante que a minha mãe, ela tinha um problema de não poder ficar em pé. E a gente morava assim a uns 50 metros da estrada. Então, quando vinha o ônibus, a gente pegava uma cadeira, levava a cadeira lá na beira da rua, botava lá para esperar o ônibus. Né? Mas passava aquela poeira danada, né? Não tinha outro jeito. Ela tinha problema de coluna. De coluna. Ficava um pouquinho de pé, já tinha que ser. Sim. Tá. Agora, você tem mais irmãos, além da sua irmã? Nós somos em 3. Era uma família pequena. Uma família pequena. Já as famílias já começaram a diminuir, né? Tá.
E meu irmão é o Reginaldo e a minha irmã é Maria Goretti. Uhum. Né? O Reginaldo mora em Curitiba, em Pinhais, a minha Maria Goretti mora no Oeste e agora está se mudando para Garopaba. Uhum. Então você ficou o único eu sou, fiel, o único fiel. Eu sou o mais velho dos três. É o seu mais velho. E ficou preso aqui em Blumenau, tomou da água do Rio Itajaí. Eu fui... A minha história é interessante, porque quando eu nasci, as famílias italianas, tinha que ter o padre e tinha que ter uma freira. Sim. Tá? Aí você era para ser padre? Então, quando eu nasci, meu pai ficou fora, tá? Quando via, não, é menino, né? Então, via que, não, você tem que ser padre. E eu cresci com essa ideia, tá? E tanto que depois cheguei a entrar no seminário. Então, vou deixar isso para o segundo bloco do nosso programa, a tua história no seminário. Vamos rodar os nossos comerciais. E já a gente volta com o Sidney Dalfovo, que vai contar sobre a passagem dele pelo seminário.